Oi, gente, aqui é a Gisele. Hoje eu vim comentar com vocês sobre todos os livros que eu li ao longo do infinito mês de janeiro. Eu não sei se esse é um tipo de vídeo que vocês gostam. Ano passado eu não fiz todos os meses, eu acho. Às vezes eu gosto de assistir esse tipo de conteúdo, às vezes não. Então, comenta, né, se tu gosta, porque daí eu continuo gravando. Caso não seja do interesse de vocês, aí eu faço de uma outra forma. Posso fazer até mesmo só uma publicação aqui na aba comunidade. Daí dando um feedback, né, sobre o meu caderninho de leituras. Eu peguei esse planner aqui da Tag, que eu mostrei para vocês em um dos vídeos. Anotei aqui os 12 livros para 2023 e eu já marquei um como lido. E fui colocando os livros que eu li assim. Escrevi um pouquinho sobre cada um deles. Em janeiro eu li 6 livros, né, completos. Tem alguns que ainda estão em andamento, daí eu comento no próximo vídeo. Né, no próximo vídeo de leituras, no caso, que vai ser o de fevereiro. E eu gostei, sabe? Eu fiz assim bem simples, coloquei só o título, a nota e qual a contagem dele, que é o 4º livro do ano, o 3º livro, e simplesmente escrevi assim da minha cabeça, sem muito ensaio, sem pesquisa, sem nada, só o que eu achei, algum ponto importante, não tem nada de obrigatório, eu escrevo o que eu quiser nessas linhas e morreu. Eu só quero registrar como que foi essa experiência de leitura, para, sei lá, talvez no final do ano, retomar em alguns e relembrar tudo que eu senti. Daí vou comentar rapidamente sobre cada uma das leituras. O que já tiver resenha, eu deixo linkado para vocês. Mas no Instagram eu tô com a proposta de resenhar todos os livros que eu leio ao longo do ano. Alguns com foto mais resenha, outros eu posso trazer em formato de vídeo, como por exemplo eu gravei um hoje e eu vou publicar aí ao longo da semana. Mas o primeiro que eu li no ano foi o Kim Jin-young, nascido em 1982. Esse eu lembro que eu fiz resenha aqui no canal porque eu amei esse livro. A autora, que é a Cho Nam-ju, ela vai falar sobre como a sociedade, né, sul-coreana é machista. E para isso ela narra diversas situações em que a protagonista vai passar no ambiente escolar, no ambiente acadêmico, no trabalho. É um livro revoltante porque você acha que a gente está muito à frente, né? Aqui no Ocidente, com certeza as mulheres estão em situação melhor e nós não estamos. A gente está muito próximo do que elas passam aqui, então é muito fácil se relacionar com as situações que são narradas. Eu achei esse livro maravilhoso, ele é curtinho e ele é publicado aqui no Brasil pela Intrínseca. Então foi o primeiro livro do ano e foi um 5 estrelas favoritado. Amei muito. Aí na sequência eu li em e-book O Homem do Outdoor, da Maria José Ferrada. Esse também, um livraço, também tem conteúdo aqui no canal. E aqui a autora, ela pega um fato que ela lembra de ter lido, né, quando mais nova em algum jornal, que era de um homem que se mudou para um outdoor. Ele foi morar ali próximo, né, utilizando a estrutura do outdoor como se fosse uma casa. E ela ficcionalizou toda uma situação em uma vila lá no Chile. Então aqui a gente tem a perspectiva de uma criança contando sobre esse ex-companheiro da sua tia que vai morar no outdoor da Coca-Cola porque ele é contratado para tomar de conta dos holofortes ali do outdoor. Então o que é que ele pensa? Já que ele precisa ficar de olho ali para que ninguém danifique nem roube o equipamento, ele vai simplesmente morar logo lá. Já resolve assim a vida dele, né? Ele não gosta de ter contato com pessoas, ele não gosta de barulho, e lá ele se sente muito confortável, muito isolado. É muito boas as discussões trabalhistas que a autora traz, e também porque isso dele querer morar lá desperta muitos sentimentos nas pessoas da vila, porque elas que estão ali nos seus apartamentinhos, né, achando que é muito confortável, mas a gente percebe que não é, nem privacidade essas pessoas têm nesses apartamentos, ficam muito insultadas com o fato dele não querer ter o que elas têm. Então, um livro assim perfeito mesmo, sensacional, a escrita é muito boa e ele é super curtinho. Dá para você ler em 1, 2 dias tranquilamente. Aí na sequência eu finalizei Água Mãe, do José Lins do Rego. Essa leitura eu iniciei lá em dezembro. Ele é um livro um pouquinho mais extenso, deixa eu até ver aqui, ele tem quase 400 páginas. É um livro único, o José Lins ele é conhecido
pelo Ciclo da Cana-de-Açúcar, que é uma série com 5 livros que começa com o Menino de Engenho. Só que eu não tenho esses livros e eu sou parceira da editora. Então eu recebi esse daqui, que é um lançamento, porque eles estão reeditando a obra do autor. Ele foi lançado lá em 1941, se eu não me engano. Então eles estão só relançando com esse novo projeto gráfico. E eu decidi começar por esse daqui por ser um livro único, né? Para não embarcar logo numa série tão extensa, para descobrir se a escrita do autor combina com o meu estilo, e eu amei. Nesse livro ele muda também de cenário, porque é um autor conhecido por livros regionalistas que se passam no Nordeste, mas aqui a gente vai estar lá no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, na região salineira, tem a Lagoa de Araruama, é muito bacana a ambientação. Acredito que seja um dos pontos altos do livro. E ele vai falar sobre 3 famílias que vai ter os destinos ligados por conta de uma mansão mal assombrada na região, que se chama a Casa Azul. A gente começa conhecendo 2 famílias que vivem às margens dessa mansão, e aí na segunda parte do livro, uma terceira família se muda para a mansão, e essas 3 passam a se relacionar por conta dos filhos, que começam a ser amigos, e mesmo os pais dizendo para não se envolver com a gente da Casa Azul, eles resolvem se envolver, e a partir disso, assim, eventos catastróficos começam a acontecer com todos. Tem até um crítico na época que apontou que o Destino era o personagem principal desse livro, e eu concordo plenamente. Tem também uma resenha dele bem completa aqui no YouTube, eu vou deixar o link, mas fica a minha recomendação para quem quer também conhecer a obra do autor. Eu acho que começar por esse livro aqui é um bom caminho. Depois eu li O Lugar, da Annie Ernaux, essa autora que é francesa, salvo engano, e ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2022. Ela escolhe alguns fatos da vida dela para contar em seus livros. Nesse daqui ela vai falar sobre a relação com o seu pai, a forma como ela mudou conforme ela foi crescendo, se desenvolvendo, e ela sente que se criou um abismo muito grande entre eles dois, porque o pai se achava intelectualmente inferior, porque ela estava tendo acesso a muita coisa que ele nunca nem sonhou, né, na época dele. Os pais não tinham condições de bancar, e ele e a esposa conseguem, né, que a filha possa usufruir de tudo isso, mas eles não se sentem suficientes para estar ao lado dela. Então é um livro muito bacana, vai falar sobre uma mercearia que eles tinham, uma mercearia misturada com café, e foi daí que tirou todo o sustento da família. Vai falar sobre as guerras lá na Europa, porque passa, né, a família passou por tudo isso, desde os avós dela até mesmo ela. É muito legal, é um livro curtinho e ele se encaixa em autoficção, porque a autora ela utiliza, né, dessa história da família para contar alguns acontecimentos da época e para analisar a sociedade. Então é uma autossociobiografia. Ela quem criou esse estilo, né, de livro, de literatura, e é muito bacana. Eu gostei muito, é super curtinho. Ele sai pela Fósforo aqui no Brasil. Tem diversos outros livros dela e eu quero ler tudo que esta mulher publicar. Tem um vídeo aqui no canal contando 12 livros que eu quero ler ao longo de 2023, e eu já li o primeiro, que foi O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Eu gostei bastante desse livro, eu estava com altas expectativas e com medo também do que eu iria encontrar, porque algumas pessoas me relataram que não gostaram muito da escrita dele. Eu curti o desenvolvimento, a forma como ele escolheu contar uma história sobre violência policial, sobre violência racial. O livro ele é narrado em segunda pessoa e é o filho tendo que lidar com os pertences após a morte do pai, né? Ele tá vivendo luto, tendo que organizar tudo. E ele faz uma viagem, assim, na jornada de vida mesmo do pai, contando pra gente quem foi esse homem. É muito pesado, é muito triste, é um livro muito corajoso, porque o Jefferson Tenório, ele escancara, assim, muitas violências sofridas por pessoas negras. Gostei bastante. É mais um livro nacional dessa geração de contemporâneos que eu tô curtindo bastante. Ele é publicado pela Companhia das Letras. Ele saiu em 2020 e 2021, ele ganhou o Prêmio Jabuti, foi isso que me chamou muita atenção. Então, dos 12 livros, agora só faltam 11 e um já deu muito certo, porque eu gostei bastante. Daí o último livro que eu li no mês foi o Vivendo nas Entrelinhas, da Juliana Cirqueira. É um livro também nacional, contemporâneo. Eu achava que seria um romancezinho clichê, mas na verdade a autora aborda relacionamento abusivo, né, dentro de um casamento, em que a protagonista se muda de cidade com o marido para acompanhar ele no trabalho. Ela é professora de história.
E o fato dela sair ali da zona de conforto dela e morar em outro lugar faz com que ela se afaste de todo mundo, e o marido aproveita dessa situação para cercar ainda mais ela, sabe? Ela não tem amigos, ela vive a vida do marido. Apesar dela trabalhar, ela não conhece as pessoas com quem ela trabalha, ela só conhece os amigos dele, só vai nos rolês dele, só anda nas festinhas da empresa em que ele trabalha. E aí, um belo dia, ela encontra um cartãozinho sobre um clube do livro que acontece na cidade. Ela passa a frequentar e lá ela conhece pessoas maravilhosas, faz novas amizades e começa a perceber que as atitudes do marido, elas não são tão bacanas assim. Começa a se sentir sufocada e ele passa também a tentar impedir que ela participe dos encontros, que ela conheça outras pessoas. E é aí que uma luzinha assim de alerta liga, sabe, na cabeça. A gente vai acompanhar também a relação dela com a família que ficou, né, na cidade natal, como que eles se relacionam, ela morando longe, como que eles vão passar a se relacionar a partir do momento em que ela percebe que está passando por isso. Então não é um livro em que a protagonista vai descobrir um interesse romântico e vai mudar a sua vida. Muito pelo contrário, ela percebe que ela vive com uma pessoa que ela não admira e que ela precisa reconstruir a vida dela. Eu achei muito bom. A Juliana Cerqueira, ela é youtuber, ela tem um canal aqui que eu acompanho há muitos anos. E esse livro dela foi uma grata surpresa para mim. Ele está disponível no Prime Reading, então se você tem a assinatura Prime da Amazon, você pode pegar o e-book para ler de forma gratuita. Eu achei isso muito bacana. Eu não sei se ele está no Kindle Unlimited, mas eu recomendo muito, sabe? Vale a pena realmente esse livro para quem curte assim um drama familiar. Então, gente, esses foram os livros que eu li ao longo do mês. Eu achei que eu li bastante. Normalmente eu leio 3, 4 livros e além desses 6, eu estou lendo outros 2 livros para leitura coletiva, que é A Inquilina de Whitefield Hall e Dom Casmurro. Então eu já vou iniciar fevereiro concluindo nessas leituras porque elas já estão em andamento. Eu acho que eu acertei super as minhas escolhas de leitura. Comenta quais foram os livros que tu leu ou qual livro que tu leu esse mês que tu mais gostou. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve para ajudar a crescer e chegar a cada vez mais leitores. Eu te agradeço muito por ter ficado até aqui. Vou deixar aqui um outro vídeo caso tu queira continuar me assistindo e eu espero te encontrar aqui no próximo vídeo.